Ser livre custa caro, muito, muito caro. Eu nem estou a falar apenas sobre dinheiro. Muita gente diz que quer ser livre, mas quase ninguém para pensar no que a liberdade realmente exige. A liberdade não é apenas uma sensação bonita, a liberdade é uma decisão extremamente pesada. Ser livre financeiramente, por exemplo, não é apenas ganhar muito dinheiro, é viver meses de incerteza, é viver sem garantia, é investir sem qualquer promessa de retorno, é assumir que se falhares, a responsabilidade é inteiramente tua. A liberdade financeira custa a estabilidade, e a estabilidade é confortável. É por isso que muita gente prefere a segurança. E existe uma liberdade ainda mais cara, que é a liberdade de viver segundo aquilo que tu acreditas. É acordar todos os dias e saber que estás a construir algo que faz apenas sentido para ti, não para a sociedade, não para agradar ninguém, apenas para ti. E isso custa muito mais do que dinheiro. Isso custa expectativas, custa opiniões, custa o medo de errar, custa a coragem de seguir um caminho que ninguém pode garantir. Porque quando alguém decide viver segundo aquilo que ela acredita, a responsabilidade passa a ser inteiramente dessa pessoa. E agora vamos mergulhar um pouquinho mais fundo nesse assunto. Até porque quando uma pessoa decide viver uma vida que não é sua, ela apenas está a pegar uma das maneiras mais silenciosas de morrer. É acordar todos os dias e saber que estamos apenas a cumprir formalidades, estamos apenas a cumprir um papel. É receber salário, pagar contas e sobreviver, mas por dentro estarmos completamente vazios. E existe algo muito pior até. Porque à medida que o tempo passa, nós nos acostumamos. E quando nós nos acostumamos, nós paramos de nos questionar. E quando o questionamento desaparece, nós também paramos de existir. Até porque alguém que já não tem um propósito de vida, já está morto faz tempo. É apenas alguém que respira, mas não vive. Muitas pessoas dizem que querem liberdade, mas não querem pagar o preço. Querem propósito, mas não querem assumir o risco. Querem significado, mas não querem certeza. E não existe meio termo real para isso. Ou tu assumes o controle da tua vida, ou alguém vai assumir o controle por ti. Ou tu escolhes o teu caminho, ou vais ter que aceitar o que restar para ti. E talvez a pergunta correta não seja se a liberdade custa caro, mas talvez a pergunta real seja quanto custa viver sem essa liberdade? Quanto custa ignorar aquilo que tu realmente acreditas? Quanto custa passar anos a tentares te convencer de que está tudo bem, quando sabes que não está? A liberdade custa caro, sim. Só que viver longe daquilo que nós acreditamos, viver longe do nosso propósito de vida, custa mais caro ainda. Custa a nossa vida inteira. No final das contas, todo mundo paga um preço alto, mas a diferença é que alguns escolhem qual preço estão dispostos a pagar. Eu me chamo Luciano Boston e just do it.